Foi. Boa noite, graças a Deus podemos nos reunir mais uma vez aqui nessa live e podermos conversar um pouquinho a respeito de Deus. Vamos dar uns minutinhos, vamos convidar o pessoal para participar conosco. Vamos compartilhar aqui, ao vivo aqui, vamos lá, volta aqui, cadê o troço? Vamos compartilhando aí com o pessoal, chamando o pessoal para participar junto conosco. Deixa eu compartilhar aqui. Onde é que tá? Aqui. Tito já entrou. Compartilhar. Venham participar conosco. Estamos dando uns minutinhos para o pessoal entrar. Compartilhem e chame os amigos. Já está conosco o Ayrton, o Leonel, o Tito Mendes, seja bem-vindo. Ayrton, seja bem-vindo. Pastor Valdeli, seja bem-vindo. Dilce, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Vamos convidar o pessoal para participar conosco. Deixa eu botar minha mãe, marcar minha mãe aqui. Já marcou? Tá. Então, o pastor Valdir disse que queria participar, mas ele não tem o Facebook, então tinha que pedir para marcar ele aí. O Facebook é a Andréia, a esposa dele, né? Se alguém tiver o Facebook da Andréia, marque ela, por favor. A esposa do pastor Valdir, pai do pastor Alexandre. Que bom, Ayrton. Realmente tem sido maravilhoso a gente poder estudar um pouco a respeito da palavra de Deus. Participa conosco, Tito. Vai fazendo, dando opiniões, fazendo perguntas. É um prazer tê-lo conosco aqui. Vamos marcando as pessoas. Vou dar só mais um minutinho aí para a gente poder esperar o pessoal vai chegar. Oi? A avó entrou? A mãe já entrou, seja bem-vinda, mãe, aí de novo. Que bom que tu tá aí. Aqui pra mim travou, tá normal aí? Aqui tá. Galera aí de casa, se puder dizer se tá tudo certo. Tudo em ordem aí, gurizada? Aqui pra mim tá travado. Não, acho que agora. Não é eu que tô parado. Não tá travado, sou eu que tô parado aqui. Então vamos dar mais uns minutinhos só para que a gente possa participar. É muito gostoso a gente poder conversar um pouco, e hoje nós vamos continuar. Nas terças-feiras nós estamos estudando a respeito do Sermão do Monte. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito do Sermão do Monte. Nós chegamos agora no bloco de Não Matarás, ali 5:21. Então eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Mateus 5. Mateus 5, versículo 21. Na realidade, o 21 e 22 nós já demos uma estudada a semana passada. Quer dizer, faz 2 semanas que nós estamos estudando. Nós estudamos primeiro a primeira parte do 21 e a segunda parte do 22. Na semana passada nós estudamos a respeito de não matarás. E hoje nós vamos entrar na realidade no versículo 23. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito do versículo 23 e 24. Ao contrário do que geralmente as pessoas fazem, nas terças-feiras nós não estamos trabalhando com temas, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Então nós vemos vindo a várias sextas-feiras, as várias terças-feiras, estudando o Sermão do Monte. Desde o versículo 1, nós chegamos agora no versículo 23 e temos estudado versículo por versículo. Isso tem nos dado aprendizagem e um aprendizado muito gostoso. Eu estudo há anos já o Sermão do Monte e gosto muito. Esse estudo é baseado no que o
o pastor Martin Lloyd Jones fez. Então, muitas das coisas que eu falo aqui são pensamentos desses homens que estudaram e passaram para nós, e nós temos lido e temos aprendido e temos tentado ensinar para vocês isso. Então, assim, nós estudamos a semana passada a respeito do não matarás, e nós vimos o que é o não matarás, e agora nós estamos entrando na parte do 23. Então vamos ler. Mateus 5, versículo 23 e 24, nós vamos ler ele agora. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, e diz para nós o seguinte: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à tua presença, te agradecer verdadeiramente pelo que tu tem feito em nosso viver. Faz, Senhor, com que nós consigamos botar em prática isso que nós estamos falando, que nós sejamos servos valorosos nas tuas mãos, que não sejamos somente ouvintes, mas que sejamos praticantes da tua palavra. E sejamos, Senhor, praticantes do que tu queres. Muito obrigado, Senhor, por tu ter nos dado condição de conhecer a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tu ter nos dado discernimento para poder ler, para poder entender o que nós estamos lendo e assim nós colocar em prática. Obrigado, Senhor, por nós termos mentes perfeitas que conseguem entender. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós falamos nos versículos anteriores a respeito de não matar, e aí nós chegamos aqui, que se nós trouxermos no momento que a gente chega diante do altar e vai levar a oferta para Deus, isso nós estamos falando lá antigamente, né? Essa passagem ainda existia o templo, então eles levavam os animais para fazer sacrifício. Então aí ele diz lá: quando tu for levar o teu sacrifício e lembrar que tu tem algo contra alguém, ou quando alguém tenha algo contra ti, deixa o sacrifício ali no altar, vai e te reconcilia com essa pessoa e depois vem e oferece. Nós vemos, acha para mim, faz favor, Isaías 1, se eu não me engano é a partir do versículo 10. Muitas vezes nós vamos nos lugares, nós vamos na igreja, ou nós nos encontramos com pessoas e na realidade nós estamos no mesmo ambiente, nós estamos fazendo coisas que todos fazem em comum, mas nós não estamos comungando. Tu lê para nós, Leonel, faz favor? O versículo 10 vai indo, eu acho que é até o 19. Aqui o título, o culto hipócrita é condenado, vai até o 17. Eu vou ler aqui dentro do Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e a solenidade, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as suas mãos, eu fecho meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque a mão de vocês está cheia de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tirem-se da minha presença e a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor e garantam os direitos dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Esse vai até o 17? Tem mais. Tá, aí vai até o 19, o 19 dele fala... Não. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Se estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor da terra. É isso. Aí ele está falando que ele está com... Deus está falando ali que ele está cansado de ajuntamento solene. Vocês vão lá na igreja, fazem ajuntamento solene, vocês fazem ofertas de holocausto, vocês guardam os sábados, vocês guardam os dias santificados,
vocês fazem todas as coisas, mas quando vocês levantam a oração de vocês, eu fecho os ouvidos. Quando vocês erguem as mãos para os céus, eu fecho os olhos. Mas aí eu acho muito interessante, por isso que eu pedi para ler o 18 e o 19, que ele diz assim: mas mesmo que vocês estejam totalmente errados, mesmo que o pecado de vocês seja vermelho como o carmesim, eu vou tornar branco, alvo como a neve, branco como a lã, desde que vocês se voltem para mim novamente. É isso que é o interessante, que muitas vezes nós colocamos o peso, nós falamos a respeito do peso do versículo 10 até o versículo 17, mas daí no versículo 18 e 19 ele diz para nós que há uma possibilidade de nós nos desfazer disso tudo, e é isso que ele está falando aqui no versículo 23 e no versículo 24. Se tu tiver alguma coisa contra alguém, ou se alguém tiver alguma coisa contra ti, deixa o teu holocausto, deixa o teu sacrifício ali no altar e vai lá e te reconcilia. É isso que nós necessitamos. E aí, mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, mesmo que os nossos pecados sejam horríveis, Ele dará condição e transformará em branco como a lã. Isso é maravilhoso. É um Deus de misericórdia que mesmo dentro dos nossos erros, Ele ainda olha e zela por nós. Isso é importante. Eu quero que vocês participem, eu quero que vocês comentem a respeito disso que nós estamos falando, porque eu acho isso de uma extrema importância, isso que nós estamos falando hoje, porque muitas vezes nós vamos nos locais, saímos de dentro da nossa casa. Muitas vezes eu fiz isso durante muito tempo, acho que 2 ou 3 anos. Durante a noite a gente enchia o carro com alimento e saía a entregar para os moradores de rua. Depois disso eu passei a fazer na praça 15 lá, culto, e nós levávamos duas panelas cara, eu acho que ia uma média de 300, 400 pratos de sopa cada domingo, e nós distribuía para o pessoal. Mas isso não adianta nada se nós não tivermos o amor de Deus dentro do nosso coração, se nós não tivermos a pureza da santidade de Deus, se nós não tivermos a nossa mente transformada, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, ou alguém tiver alguma coisa contra nós, sabe, é uma coisa bem mais... Oi? Não, obrigado. Então, nós devemos parar e pensar o que ele quer fazer, sabe? Essa declaração é muito significativa, porque ela é muito importante para ser deixada de ser apercebida por nós, sabe? De nós deixarmos as coisas ali e ir lá e transformar o nosso pensamento, mudar a nossa vida. Não adianta nós apenas, como nós lemos no versículo 21 e 22, olha, vê se dá uma calmadinha nela ali para ela parar de latir. Nós não podemos apenas não matar literalmente, porque não adianta somente a gente ter esse pensamento de não matarás, que está escrito no versículo 21 e 22, mas o não matar, ele abriga muito mais que isso. Nós falamos a respeito disso na semana passada. Ou seja, nós não ter ira pelas pessoas, nós não ter mágoas com as pessoas, porque quando alguém faz alguma coisa contra nós, ao invés de nós nutrir essa diferença, ao invés de nós nutrir essas coisas ruins, nós deveríamos fazer ao contrário. Nós deveríamos orar para Deus, para que Deus transformasse o nosso coração e por intermédio disso a mágoa fosse retirada. A palavra diz para nós que nós não podemos ter nenhum tipo de raiz de amargura no nosso coração. Então, se nós temos alguma coisa contra alguém, se alguém fez alguma coisa contra nós, está na hora de nós perdoar essa pessoa. Está na hora de nós conversar com essas pessoas, voltar a deixar a oferta no altar, como diz aqui no versículo, e ir até essa pessoa e nos reconciliar com ela, mesmo que ela ache que esteja certa, e nós muitas vezes estando certo, mas vamos até essa pessoa. Vamos nos retratar e vamos mostrar para ela que o amor de Deus é muito mais importante que qualquer outra coisa. Que a paz, de nós termos paz com as pessoas, é muito mais importante que nós sermos dono da razão. Então que nós possamos abrir a nossa mente,
É que nós possamos ter esse pensamento que não adianta só nós não matar, mas nós temos que nos reconciliar com as pessoas. Se alguma coisa tu tem contra alguém, esquece isso, perdoa a pessoa, vai lá e te reconcilia com ela. Nós vamos chegar no versículo 25 e no versículo 26 e vocês vão entender o porquê que está isso no versículo 23 e 24. Então assim, tudo é um elo, umas correntes que vão indo, é um elo que tu não mata, te reconcilia e depois tu vai lá e faz tudo para que a tua vida te dê bem. Então que nós possamos aprender isso e colocar isso em prática na nossa vida. Tem alguém que fez algum comentário? Não? O Tito Mendes disse, Jesus também mencionou para amarmos os nossos inimigos. Exato. Nós vamos seguir mais adiante, que a palavra diz para nós aqui, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, Tito. Que a palavra diz para nós assim, ó, se possível, tende paz com todos, porque há momentos, há pessoas que nós não conseguimos ter paz, porque as pessoas têm dificuldade, como a gente viu isso, nós vimos isso quando Jesus foi perseguido, quando os apóstolos foram perseguidos. Então tem pessoas que nós não vamos conseguir ter paz. Então, mas mesmo assim, nós não podemos deixar de amar essas pessoas. Nós não podemos nos afastar dessas pessoas. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que perdoar essas pessoas. Nós temos que amá-los, mesmo que não seja recíproco isso da parte deles. Mas nós, como cristãos, nós temos que fazer isso. O não matar, porque às vezes nós matamos a pessoa, não literalmente, mas nós matamos a pessoa que nós falamos a respeito da semana passada, através de desprezo. Ontem nós estávamos conversando isso aqui em casa, que às vezes, quando a gente despreza uma pessoa, que a pessoa chega e vem conversar conosco, nós viramos a nossa face, viramos de costa para ela, ou nós não damos atenção para o que ela está fazendo, isso também é matar. Sabe, as nossas palavras, quando diminuem alguém, isso também nós estamos matando pessoas. E a palavra de Deus diz para nós que além de nós não matar, e isso literalmente, nós também temos que nos reconciliar com essas pessoas. Então, se tu lembra que tu fez alguma coisa para alguém, pega para mim o Salmo 139, o último versículo. Se tu lembra que tu fez alguma coisa para alguém, nós temos que ir até lá e pedir perdão, nos reconciliar com essa pessoa. Se nós lembramos que ela fez alguma coisa para nós, nós temos que ir até lá e conversar com essa pessoa. Lá sei eu o que nós temos que fazer, mas Deus vai te dar sabedoria para te fazer, para te reconciliar. Em Coríntios 11, 28 diz para nós assim: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, antes de nós participarmos da ceia, de olhar para dentro de nós e ver o que nós temos feito de errado. E ao invés de participarmos da ceia, nós deveríamos deixar ali de lado e ir lá onde nós estamos com um problema e resolver esse problema. É lógico que eu não estou dizendo para ti agora que tu não participe da ceia, não, mas tu reconheça o teu erro e participe da ceia, e na primeira oportunidade que tu tiver, tu vai lá e te reconcilia com essa pessoa. Agora eu pedi para o Leonel ler para mim o último versículo do Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes nós temos dificuldade nas nossas vidas, nós temos problemas com as pessoas e nós não sabemos. Então muitas vezes, além de nós olhar para dentro de nós, além de nós examinarmos a nós mesmos, nós temos que colocar em oração todos os dias para que Deus nos revele o que nós temos escondido dentro do nosso coração. Às vezes nós temos alguma dificuldade, algum problema com alguém e nós não sabemos. Então isso que a palavra de Deus diz para nós no Salmo 139, que ele diz que ele nos conhece desde antes de nós nascermos, desde o ventre da nossa mãe,
Então Ele nos conhece e Ele sabe o que nós temos errados. Então nós temos que orar para Ele e pedir para que Ele mostre para nós. Qual é que é o versículo, Leonel? Eu sei que é o último versículo. 24. Eu estou botando... O Leonel está colocando os versículos que eu vou falando. Eu vou fixar o meu comentário, daí ele vai ficar aparecendo na live inteira. Se o pai citar mais algum versículo, eu edito o comentário e eu coloco para ficar uma listinha fixa. Isso é que às vezes assim, eu vou colocando algumas coisas aqui na palavra e enquanto eu estou falando, vem versículos na minha mente e eu vou falando eles. E às vezes pode acontecer de eu dar um endereço errado, tá? O pastor Valdali disse: em toda a história da humanidade, Deus nunca voltou as costas para aqueles que clamam por socorro. Nós sempre tivemos o favor, mesmo nós não merecendo ele. Exatamente, merecida a graça de Deus. Por isso que lá no Isaías, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, Ele vai deixar branco como a neve. Então isso é maravilhoso, sabe? Nós sabemos que mesmo que os nossos pecados sejam horríveis, assim mesmo Deus teve misericórdia de nós. E aí Ele nos fala, pega para nós 1 João 3,16. 1 João 3,16. A Cassi é apaixonada por esse versículo. 1 João 3,16. João 3,16 nós sabemos que diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a parte de Deus para conosco. Agora a nossa parte com o nosso semelhante está em 1 João 3,16, que o Leonel vai ler agora. Okay. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Exatamente, como o pastor Valdeli falou ali, Cristo deu para nós, mesmo nós não merecendo. E se nós temos que ser igual a Cristo e temos que dar a vida pelas pessoas, nós temos que fazer as coisas pelas pessoas, mesmo que elas não mereçam. Isso é ser cristão. Isso é me reconciliar com a pessoa. Não importa se ela esteja certa ou se ela esteja errada. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é fazer como Cristo fez, dar a minha vida, entrar em acerto com essa pessoa, com as pessoas, para que nós possamos ser pessoas diferentes e as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Vão dizer assim: nossa, é muito bom ser cristão, porque olha como ele vive, ele tem uma vida diferente. Que nós possamos ser assim, de verdade. Algum comentário? Vocês têm que comentar, gente. Por enquanto não. Então assim, vamos tocando. Vocês não vão falando, eu vou falando, né? Então assim, nós devemos também tomar a atitude de buscar reconciliação com as pessoas. Nós temos que fazer. Se nós lembrarmos que nós dissemos algo, nós temos que voltar lá e falar para a pessoa. Se nós lembrar que fizemos alguém tropeçar ou alguém se escandalizar, nós temos que ir lá e nos retratar com essa pessoa. Fazer alguém tropeçar às vezes nós dizemos alguma coisa para a pessoa e levamos essas pessoas a fazer alguma coisa errada. Isso é culpa nossa. Nós temos que ir lá e nos retratar com a pessoa. Se nós estiver nutrindo pensamentos indignos ou maldosos a respeito das pessoas, às vezes a gente começa a pensar... infelizmente nós somos assim, né? O irmão lá comprou um carro, aí daqui a pouco ele troca de carro de novo, daqui a pouco ele troca de carro de novo, e a gente pensa assim: nossa, o que esse irmão está fazendo, que ele está trocando de carro todo dia? Nós temos pensamentos indignos sobre as pessoas. E ao invés de nós pensar que na realidade o irmão está trabalhando, o irmão está sendo abençoado, nós temos que abençoar as pessoas, nós temos que amar as pessoas, nós temos que não tecer comentários maldosos contra as pessoas, porque às vezes nós falamos, alguém fala alguma coisa para nós, e ao invés de nós defender essa pessoa, a gente comunga com o que a pessoa falou. Ou às vezes a gente até acrescenta alguma coisa no que a pessoa falou. Ou seja, ao invés de nós amar as pessoas, ao invés de nós zelar pela vida das pessoas, nós tecemos comentários maldosos a respeito das pessoas. E isso também é matar as pessoas.
Isso é não se reconciliar com as pessoas. Às vezes nós estamos servindo de empecilho para as pessoas, sabe? Ao invés de nós estarmos abrindo a porta para as pessoas crescerem, nós estamos segurando as pessoas. O pastor Alexandre tem uma pregação que ele faz a respeito de matadores de sonho. Então, muitas vezes nós matamos os sonhos das pessoas, e isso é horrível, isso é terrivelmente ruim demais para as pessoas. Quando a pessoa chega cheia de vontade. Hoje aconteceu isso de tarde aqui em casa. A Cassi veio conversar comigo, eu quero fazer tal e tal coisa, e eu disse para ela, não. E ela saiu chorando. E às vezes, depois eu disse, nossa, eu estou matando o sonho dela. Mas é que às vezes, a forma que a pessoa chega para nós, e nós estamos numa outra, como é que eu posso dizer? Os meus pensamentos estão fixados em uma coisa e a pessoa está com os pensamentos fixados em outra coisa. Então, se ela vier conversar comigo a respeito do que ela está pensando, eu não vou conseguir nem pensar, eu tenho esse problema, eu não consigo pensar duas coisas ao mesmo tempo. E eu estou pensando em alguma coisa e ela veio conversar comigo a respeito de outra coisa. Não. Então, por maldade, não por maldade. Mas isso nós temos que nos reconciliar. E é isso que é o reconciliar. Se tu viu que fez errado, vai lá e abre mão do teu pensamento e vai lá e muda o teu posicionamento. Certa vez a Josiane pediu para mim assim, pai, eu posso ir em tal lugar? E eu disse para ela, não pode. E ela não foi. Uns 15 minutos depois que eu tinha dito para ela não, eu disse assim, por que ela não pode ir lá? Sabe, eu pensei dentro de mim, cara, foi como é que é quando... por imposição, não... Só foi praticar a autoridade. Só isso, para mostrar que eu era a autoridade. E nem era autoridade, como aconteceu hoje que eu falei. Eu estava pensando em uma coisa e ela me fez uma pergunta e eu não pensei e eu respondi não. E só que aqui em casa eu acho que no momento que a gente diz a palavra do crente seja assim, sim, não, e no momento que eu disse não para ela, eu não podia voltar atrás. Porque eu precisava sustentar a minha palavra. A partir daquele momento, eu não voltei atrás, eu não deixei ela ir no lugar, mas a partir daquele momento, todas as vezes que os meus filhos perguntam para mim assim, pai, eu posso fazer tal coisa? Eu digo para eles assim, espera, deixa eu pensar, e depois que eu penso, eu dou a resposta. Então nós temos que, antes de fazer a bobagem, nós temos que pensar, porque depois da bobagem feita, fica feio para nós termos que voltar atrás. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo para nós que nós devemos voltar atrás. Não estou falando a respeito de autoridade. Quando a gente fala alguma coisa para um filho, quando tu disser para o filho, pai, eu posso ir em tal lugar, tu disser para o filho, não, tu não vai. Não volte atrás. Porque senão a tua palavra nunca vai ter força nenhuma. Por quê? Porque ele diz assim, o pai diz não agora, daqui 5 minutos eu vou lá, faço um carinho nele e ele permite. Então tu não tem autoridade. Isso é outra coisa, nós não estamos falando disso agora. Eu estou falando no momento que eu erro com meu filho, e aí eu sou obrigado a ir lá e pedir perdão para ele pelo erro que eu cometi contra ele. Agora tem alguns comentários. A tia Lilian comentou, é tão difícil isso de se reconciliar com alguém que já fez tanto mal pra gente, mas se é o que Deus nos pede, é o que devemos fazer. E a mãe comentou, sim, Lilian, mas Deus, entende que lutamos para melhorar e obedecer a sua vontade, mesmo sendo difícil, né? Se possível. Lilian, é muito difícil mesmo. Eu sei porque várias situações que eu tive, e eu tive que pedir perdão pelas coisas que eu fiz, e é difícil demais. A gente, na realidade, nós estamos nos humilhando diante da pessoa. Ou, por outro lado, a pessoa fez tanto mal para nós e mesmo assim nós temos que ir lá e nos reconciliar com essa pessoa. Os dois lados da moeda. Eu fiz mal para a pessoa e eu tenho que ir lá pedir perdão. A pessoa fez mal para mim e eu tenho que ir lá pedir perdão. Sabe?
É isso que eu vejo que Cristo fez por nós. Cristo não errou em nenhum momento, mas mesmo assim Ele veio aqui no mundo e pagou pelos meus pecados. E por que isso? Como nós lemos aqui em 1 João de 3,16, que se Cristo deu a vida dele por amor aos outros, a nossa forma é fazer a mesma coisa. Então, se alguém fez alguma coisa errada para mim, eu tenho que perdoar essa pessoa. Eu tenho que perdoar, infelizmente. Ou felizmente, graças a Deus. O Tito Mendes comentou: sim, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E o Paulo Fortes comentou: nós somos responsáveis diretos pela salvação e pela perdição das pessoas que estão à nossa volta. Não podemos permitir que o nosso irmão caia em deslize e não avisar. É nossa obrigação zelar por eles. E pior ainda, Paulo, que além do irmão cair e nós não avisar, é nós sermos a pedra de tropeço para esse irmão cair. É isso que, sabe, isso e ficarmos na nossa, não ir lá nos reconciliar com a pessoa, sabe, isso é terrível. Então, no momento que nós fizemos alguma coisa errada para alguém, bem, ó, eu tô dando spoiler do versículo 25 e 26, deixa lá, nós vamos chegar no 25 e 26, vamos seguir à frente no que nós estamos falando aqui agora. A última, que até o momento é do Valdeli. Ele disse: nós vemos este exemplo no ladrão da cruz, quando ele disse: Senhor, lembra-se de mim quando entrar no teu reino. E Jesus lhe franqueou o reino. Isso, sabe, isso eu acho interessante, que as pessoas dizem assim, ó, a última coisa que o ladrão da cruz fez foi se reconciliar com Cristo. Não foi isso, tá? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Foi a primeira coisa que ele fez no reino de Deus. Porque no momento que ele aceitou a Cristo, ele virou para o lado e pregou para o cara do lado. Ele já, no momento que ele reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele virou e já pregou para o outro. A primeira oportunidade que ele reconheceu a Cristo como Senhor, ele já colocou o Cristo como Senhor na sua vida. E muitos de nós estamos há muitos anos na igreja e não temos tido esse mesmo ato. Então, que nós possamos mudar, que nós possamos voltar atrás e nos reconciliar com as pessoas. Amém? Então assim, nós deveríamos deixar a nossa oferta quando nós descobrirmos isso, né, que nós estamos nutrindo pensamentos indignos ou maldosos a respeito das pessoas, que nós estamos levando alguém a tropeçar, que nós estamos levando alguém a se escandalizar, que nós estamos fazendo mal para alguém, que nós estamos colocando culpa em cima de alguém. Nós deveríamos de imediato, o mais rápido possível, voltar a essa pessoa e nos reconciliar com ela. Nós necessitamos fazer isso com as pessoas para que nós possamos conhecer a graça de Deus. Nós deveríamos deixar a nossa oferta no altar ao invés de oferecer e nos livrar da culpa. É isso que a palavra diz, nos livrar da culpa, porque a culpa que vai nos levar quando nós vimos que Judas reconheceu que tinha feito errado, ele voltou-se e foi lá e levou as moedas no templo. Chegou lá no templo, os fariseus disseram: nós não queremos essas moedas, que são moedas de sangue. Ele jogou aquelas moedas dentro do templo e saiu correndo. E com acesso de culpa, foi lá e se suicidou. Acesso de culpa, remorso. E isso o crente nunca pode ter. O crente nunca pode ter um acesso de culpa. O crente nunca pode ter remorso. Ele tem que reconhecer o seu erro, reconciliar-se contra quem ele pecou, e assim ele se reconciliar com Deus. Deus nos colocou em nós o ministério da reconciliação. E nós já estudamos nos versículos anteriores que nós temos o ministério da reconciliação. Além de nós nos reconciliar com Deus pelas coisas que nós fizemos errados, nós temos que nos reconciliar com as pessoas que nós fizemos algo errado ou fizeram algo errado conosco, e reconciliar as pessoas que têm com outras pessoas.
Deus nos deu, nós temos o ministério da reconciliação. Estude isso, entre na internet e coloca lá, Ministério da Reconciliação, e tu vai ver as maravilhas que nós temos nesse ministério. E isso foi dado ao crente, isso foi dado a nós que conhecemos a palavra de Deus. Vamos lá. Somente depois de nós retornarmos, nós vamos poder oferecer o nosso sacrifício. Ou seja, eu fui lá, me reconciliei com o irmão, e aí eu volto e faço o meu sacrifício a Deus. O nosso sacrifício a Deus, a palavra de Deus diz para nós que o nosso sacrifício é um culto em louvor a Deus. Isso é o sacrifício. Nós não fizemos mais sacrifícios de animais. E como eu já falei aqui e falo toda vez, às vezes as pessoas acham que o nosso sacrifício é nós subirmos o monte 7 sexta-feira para orar. Nós caminharmos 50 quilômetros de joelho. Lá sei eu, o que tu queira pensar aí, que é sacrifício para que Deus te cure. Não. O sacrifício é nós entregar a nossa vida e nós não sermos mais donos de nós. Nós entregamos a nossa vida em louvor e adoração a Cristo. Isso que nós falamos ontem a respeito do louvor. Ou seja, a minha vida é um constante louvor a Deus. Isso é estar reconciliado com Deus. Porque quando eu abro a minha boca, da minha boca só sai coisas boas. Quando eu abro a minha boca, só sai bênção. O que edifica, sai da minha boca. O que não edifica, eu calo a boca. A palavra de Deus diz para nós em Provérbios, se o tolo de boca fechada passa por sábio. E se tu não tiver nada para abençoar alguém, cala a boca. Acho que é a melhor coisa que tem a fazer. Ao invés de abrir a tua boca e falar palavras de maldição ou falar mal de alguém, fica dentro da tua casa quietinho, que tu não vai trazer maldição para a tua vida e não vai precisar depois ir lá e se reconciliar. Então, como eu falei no início, vamos pensar antes de fazer alguma coisa, como eu tenho feito com meus filhos. Quando eles pedem alguma coisa para mim: pai, posso fazer tal coisa? Espera um pouco, deixa eu pensar. Se nós fizéssemos isso na nossa empresa, se nós fizéssemos isso na nossa casa, com os nossos amigos, na escola, a nossa vida seria bem melhor. Simplesmente, ao invés de falarmos, pensar antes. Isso é muito interessante. O cristão deveria ter isso no seu coração. É isso que Jesus fala, o que é nós fazermos cultos maravilhosos, sabe? A gente vê, cara, é maravilhoso, é shows na realidade, bandas de louvores que te levam a viajar, é muito lindo, pastores que pregam maravilhosamente, nos deixando de boca aberta, peças teatrais que não perde nada para Broadway, falei certo? Broadway. Não perde nada. Broadway. Não perde nada para ela. Corais de 4 vozes de igreja aí que são majestosos, leituras bíblicas que ninguém faz igual, oração, nossa, assim, tu ouve o irmão orar, parece que o céu está se abrindo, é uma coisa muito grande, é um vigor tão grande naquela oração, é uma animação sem igual, nós entramos dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, uma coisa majestosa, assim, parece que nós estamos no céu. E na realidade é só humano. É isso que nós lemos em Isaías 1, de 10 a 17. São só apresentação para Deus. Nós estamos representando, nós estamos fazendo um teatro e não estamos vivendo de verdade a palavra de Deus. E não é isso que Ele quer. Deus não quer, a palavra de Deus diz para nós que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Não adianta nada eu fazer tudo isso, não adianta nada eu ter o louvor mais entoado do mundo. E se não for para Deus, Deus, como falou lá em Isaías, Ele fecha os ouvidos para o teu louvor, porque não é a beleza da tua voz que vai agradar a Deus,
mas é o sacrifício, o aroma suave que chega na presença dele, o aroma suave, e é isso que nós temos que lutar. E o aroma suave só chega na presença de Deus quando nós temos obediência. A obediência vale muito mais. Nós temos isso. Tem algum comentário, não? Tem um da tia Lilian, continuando aquilo que ela estava falando. Ela disse que... Eu não vou ler todo o comentário, eu só vou falar mais ou menos o que ela disse, que teve um momento da vida que ela foi magoada por uma pessoa, e que o Espírito Santo incomodou muito ela para perdoar a pessoa e voltar a falar com a pessoa, e que no começo, quando ela começou a tentar voltar, estava machucando muito ela, mas que com oração ela conseguiu superar, e é como se ela tivesse tirado um peso dos ombros dela. Amém. A mãe disse sobre aquilo que tu falou da autoridade, do não voltar atrás, como autoridade não voltar atrás, mas como pessoas voltar. Ela disse: sempre fizemos assim, mesmo às vezes eu sendo contra, e nossos filhos hoje, mesmo sendo contra, não voltar atrás, eu acho que ela quer dizer. E hoje nossos filhos são obedientes, basta falar uma vez e ser fiel. Só quem não obedece aqui em casa é a cadela. Ele não obedece. Eu acho que o grande ponto é que o sacrifício que a gente oferece agora não é financeiro, não é de animais, não é nenhum tipo de sacrifício que não seja a nossa própria vida, né? Amém. A gente é sacrifício vivo que fala. Sacrifício vivo, obediência, é obediência. Nós temos um texto, né? Nós temos um texto que é bastante interessante a respeito disso. Depois, se vocês quiserem ler em casa, é o texto de Samuel, né? 1 Samuel 15, aí se vocês quiserem ler depois em casa, vocês leem. Onde Deus consagra Samuel como rei e diz para Samuel: vai até... Esqueci a cidade. Abre para mim aí, Samuel, 1 Samuel 15. Só para eu saber qual é que é a cidade. Eu vou contar a história que ele manda que vá a Amalequitas, eu acho. Não me lembro. Mas ele diz para Samuel assim: vai na cidade. 1 Samuel o quê? 1 Samuel 15. Vai na cidade, guerreia contra essa cidade e mata todo mundo. Amalequitas. Os Amalequitas, né? Então tô certo. Vai até a cidade e dizima a cidade, acaba com ela, mata todo mundo lá. E ele chega lá com o exército, toma conta da cidade, mas ele resolve não matar. Não vou matar. Cara, tem muito boi aqui. Esses boi eu posso fazer sacrifício para Deus. Né? Olha só, eu pego esses boi tudo e faço sacrifício para Deus. Olha, eu vou desobedecer a Deus para fazer culto a Deus. É isso que acontece. Leiam isso para vocês verem em Samuel 15. Aí no 22 ele diz para nós assim, ó, Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta e sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício? As melhores ovelhas? Ele ainda briga com Deus. O que é melhor? Pô, em vez de eu te obedecer, eu peguei todas essas ovelhas, todo esse gado para fazer sacrifício para ti. Entende? Muitas vezes nós estamos assim, nós estamos brigando com Deus. Deus está dizendo para nós: não faz isso, e nós vamos lá e vamos dizer não. Mas olha só que legal, nós vamos colocar, se nós tivermos 10 irmãos que toquem maravilhosamente que cante. Eu tenho o irmão fulano e o irmão fulano que cantam maravilhosamente. Os caras são uns canários de Cristo ali, né? Uns canarinhos de Cristo. Os caras cantam muito bem. Essa aí é piada para poucos. Antigamente lá tinha um grupo que era Canarinhos de Cristo. E os caras cantavam bem, né? Pelo menos é por isso que eu falei dos canarinhos de Cristo aqui. Os caras são os canarinhos de Cristo. Os caras cantam muito bem. E aí tem a irmãzinha que é toda desentoada, ela não sabe cantar, mas o louvor dela é puro, chega aos ouvidos do Pai como louvor perfeito, com um aroma suave. E aqueles 4 que cantam maravilhosamente bem, eles estão simplesmente em outro pensamento. Então importa muito mais que nós obedeçamos do que nós sacrificamos.
E é isso que a palavra de Deus diz para nós. Então que nós possamos aprender que vale muito mais a pena nós sermos fiéis a Deus do que nós fazer qualquer tipo de coisa. Não adianta nada. A palavra de Deus diz para nós lá em Romanos, né? Coríntios 13, que fala que o amor é muito mais importante. Se eu falar a língua de homens e dos anjos e não tiver amor, não vale nada. É como metal que soa, é como sino que tine, não adianta nada, é só barulho. Então que nós possamos de verdade mudar os nossos pensamentos e assim nós poder chegar num estágio diferente, né? Remover todas as dificuldades que nós temos na nossa vida e alcançar um estágio diferente, que não dificulte nada o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas e nós fazer com que as pessoas se relacionem umas com as outras. Então aqui diz para nós lá na ceia que eu já falei, né? Siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Eu os elogios porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. 1 Coríntios 11, versículo 1 e 2. Sigam o meu exemplo. Eu sigo a Cristo. E elogio vocês sempre que lembro de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Então assim, que nós pudéssemos de verdade seguir as instruções que Paulo nos ensinou, e agora eu estou passando as instruções que ele ensinou e vocês pudessem colocar em prática essas instruções. Ou seja, se tu tiver alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta no altar, vai lá e te reconcilia com ela e depois volta e faz. Como eu falei no início e foi falado, acho que o Tito falou, que se possível quando nós tivermos, se possível quando estiver em nós, tende paz com todos os homens. Isso está em Romanos 12, 18. Então assim, tem certas pessoas que por mais que nós tentamos fazer com que nos demos bem, nós não conseguimos. Eu costumo brincar que tem pessoas que nem são bipolar, são tetrapolar, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, depois da manhã é outra coisa. Como é que nós podemos ter comunhão com pessoas assim? Como é que eu posso chegar? Ontem nós estávamos conversando, eu acho que eu conversando com o Marciano, que se eu chegar na casa do Marciano, ele me tratar bem, eu vou voltar lá. Agora, se eu chegar na casa dele e ele me tratar mal, por que eu vou voltar? Então, assim, que nós possamos ter esse amor um pelos outros, né? E para nós tentar terminar isso, vamos passar para outra parte, que seria o 25 e o 26, que eu acho que vai dar tempo, tem 15 minutos ainda, tem como nós passar mais ou menos por cima. Então, mais ou menos assim, ó, vale muito mais nós cumprir o espírito da lei que nós cumprimos a lei. É o que nós estamos falando desde o versículo 17. Desde o versículo 17. Que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus e a dos escribas. Ou seja, não é só cumprir a lei, nós temos que dar um passo adiante. Ou seja, se nós fizemos, não adianta nós só não matar, mas se nós fizermos alguma coisa contra alguém, nós temos que voltar lá e nos reconciliar com ela. Agora vamos um pouco mais adiante. Tem algum comentário? Tem um da Manu. Fiquei alguns anos sem falar com a minha cunhada, sempre ouvindo pessoas contando que ela falava muitas coisas de mim. E muitas mentiras também. Eu passei bastante tempo querendo perdoar, mas não conseguia. Um dia percebi que quando pensava nela não sentia mais raiva nem sentimento ruim nenhum. Então eu mandei uma mensagem para ela pedindo perdão, mesmo sem ter feito nada a ela. E isso me fez tão bem que hoje nos falamos. Não temos a mesma amizade íntima de antes, mas estamos bem. Amém. É isso, às vezes as pessoas querem que a gente alguém faça alguma coisa pesada para ti, tu vai lá e perdoa a pessoa, daí tu vai viver de novo com a pessoa a mesma intimidade que tinha antes. Cara, pode até acontecer, mas é o que eu costumo de falar, eu costumo usar exemplo monetário a respeito disso. Tu vem para mim e me pede 100 reais emprestado, e aí eu chego para ti e te empresto 100 reais, e aí tu não me paga esses 100 reais.
Aí eu chego um dia para ti e digo assim, olha, eu vou te perdoar, porque se eu morrer ou tu morrer e tu me devendo, não vai ser legal para ti. Então eu vou te perdoar para tirar o peso sobre ti e para tirar dentro de mim esse peso também. Então assim, eu te perdoo R$100, tu não me deve mais. Aí tu não me deve mais. E aí tu vem e me pede R$100 de novo. Será que eu tenho que te emprestar dinheiro de novo? Entende? Eu acho que não. Porque se eu já te emprestei, tu não me pagou e eu te perdoei para não ficar o peso sobre mim e sobre ti, eu vou te emprestar R$100 de novo? Eu acho que seria um pouco de incoerência, para não dizer burrice, né? Mas é um pouco de incoerência da nossa parte. Então eu não posso deixar dar a oportunidade da pessoa errar de novo contra mim, né? Se eu sei que a pessoa é cleptomaníaca, eu não vou convidar ela para estar dentro da minha casa e deixar moedas e dinheiros espalhados por sobre a casa. Não, eu tenho que ser astuto. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser prudentes como a serpente, mas... Não, sábios como a serpente, astutos como a serpente. Astuto como a serpente, mas simples como a pomba. Isso. Nós temos que ser simples como pomba, mas prudentes como a serpente. Então nós temos que ser inteligentes. Vamos passar para outra parte então do versículo, que aí agora vocês vão entender o porquê que não matará, e aí depois tu te reconcilia, e agora entra a terceira parte ali do bloco a respeito do ódio, que diz para nós assim, Mateus 25, 25 e 26. Se alguém fizer alguma acusação contra vocês, isso nós vemos bastante aqui, né? Até na própria live pessoas falando isso. Se alguém fizer alguma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda há tempo, antes de chegarem lá. Ou seja, se alguém te fizer alguma acusação contra ti, antes de chegar no tribunal, entra em acordo com essa pessoa. Porque, desculpa. Porque depois que chegar ao tribunal, você será entregue ao juiz, e o juiz o entregará ao carcereiro, e você será jogado na cadeia. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Aqui nós estamos falando a respeito de erro, tá? Tu vai pagar, morrer, tu vai para o tribunal de Cristo, e tu vai ser julgado, e tu não vai sair de lá enquanto tu não pagar toda a tua dívida. Então é isso. Agora nós estamos entrando numa parte em que nós vivemos e erramos. Isso está sendo falado para pessoas que erraram. Ou seja, nós somos cristãos, nós somos seres humanos e nós erramos. Eu falei mal de alguém, vamos supor, eu fui na casa de um irmão e falei mal de outro irmão para esse irmão. Vai ligeiro e vai lá e pede perdão para esse primeiro. Porque se tu não pedir perdão para esse primeiro, tu vai estar lá diante do tribunal de Cristo e Cristo vai perguntar para ti: te lembra do dia tal hora que tu foi na casa do irmão tal e falou mal do irmão tal? Lembra-se? Pois é, agora nós vamos cobrar isso aqui. Então assim, por isso que a palavra está dizendo: deixa no altar oferta, vai e te reconcilia. E aqui nesse versículo ele diz assim: e rápido, porque tu não sabe o dia de amanhã. Quero te fazer uma pergunta, amanhã tu vai estar vivo? Tu vai acordar amanhã de manhã? Sabe aquilo que tu tem contra o teu irmão? Sabe aquilo que tu tem contra o teu vizinho? E aí? A palavra de Deus diz para nós assim: louco, essa noite eu vou pedir tua alma. De quem será? Ah, duras palavras, né? João 6, vamos cair em João 6. Duras palavras tu tem falado. Mas se nós não falarmos dessa forma, se nós não pensarmos dessa forma, como é que tu quer te apresentar diante de Deus?
A palavra de Deus diz para nós que no último dia todo joelho se dobrará. Todos nós chegaremos perante Deus. Eu tinha uma dificuldade muito grande que as pessoas diziam para mim assim: todos os caminhos levam a Deus. Eu dizia: não, só Cristo leva a Deus. Todos, até um dia que caiu a minha ficha e eu concordei com essa palavra. Realmente, todos os caminhos levam a Deus. Pastor, tu está louco? Não, não estou louco não. Nós vamos chegar a Deus perante o tribunal de Cristo. Todos os caminhos vão nos levar a Deus. Só que tu vai encontrar com quem lá no tribunal de Cristo? Tu vai encontrar com teu pai ou tu vai encontrar com teu juiz? Todos os caminhos vão te levar a Deus. Então, de que forma? Qual é os teus caminhos? Qual é o caminho que tu está traçando? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que tu está traçando que vai te levar para Deus? Ou é o outro caminho que vai te levar para Deus, o juiz? Tu vai chegar perante Deus, o Pai, ou tu vai chegar diante de Deus, juiz? Eu quero chegar diante de Deus o Pai. Por isso eu me apresso em me reconciliar com meus irmãos. Por isso, quando eu faço alguma coisa errada, de imediato eu vou lá e peço perdão e tento me reconciliar com a pessoa. Por quê? Porque eu sei que se eu não me reconciliar com ela hoje por bem, lá perante o tribunal de Cristo, vai ser tudo que está encoberto aqui, vai ser descoberto lá. Aí tu vai dizer para mim assim: a palavra de Deus diz para nós que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Concordo total e plenamente. Nós não estamos falando de condenação aqui. Nós estamos falando que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E todos nós receberemos o que nós fizemos de bom ou de mal nessa terra. Nós vamos receber lá no tribunal de Cristo. Já estamos partindo para um outro caminho. Um dia nós podemos até fazer um estudo a respeito de todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Mas hoje eu estou falando isso. Eu estou te dando a oportunidade de tu te reconciliar com teu irmão. Agora, é o que está escrito aqui, hein? Reconcilia-te com teu irmão agora, para não chegar diante do tribunal de Cristo e tu ter que pagar tudo. Vamos ler de novo? Eu afirmo vocês que isso é verdade. Vamos lá, desculpa, é porque depois que chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, e o juiz entregará você ao carcereiro, e você será jogado na cadeia. E eu afirmo vocês que isso é verdade, que você não sairá dali enquanto não pagar toda a multa. Ele não está falando para incrédulos aqui, meu irmão. Ele não está pregando para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Isso aqui é Jesus Cristo falando para a igreja, para nós. Então não bote culpa nos outros. Isso não é para mim, isso é para as pessoas do mundo. Não, isso é para nós. Isso é para mim, isso é para ti e é para todos nós que estamos na igreja. Tenhamos cuidado com isso. Nossa, está muito pesado hoje isso, né? Mas eu quero um dia encontrar com vocês no reino dos céus. Amém. Se eu não falar isso, eu vou ser culpado do sangue de vocês. E eu não posso. Eu tenho que falar. A verdade é isso. Eu queria só dizer que o Michael entrou da Paloma. Oh, glória a Deus. Legal. Que bom, Michael, tá aí. Que Deus abençoe. Muito legal ter vocês aí de Cachoeirinha para falar ele aqui. E dizer que, cara, uma coisa que me incomoda muito na igreja, não só a atual, mas a atual me incomoda muito nisso porque é que eu estou vivendo, né? E eu já fiz até um texto sobre isso, que é sobre o fato da gente exortar incrédulo e passar a mão na cabeça de cristão. Eu falei isso na época que teve aquele problema com a Porta dos Fundos, porque muito cristão estava dizendo que o Porta dos Fundos estava sujando o nome da igreja. Não estão, porque eles não são a igreja, entendeu? É assim, tu dizer que o morador de rua ali, gritando um monte de coisa sobre a nossa família, tá sujando o nome da nossa família. Qualquer pessoa que conhece a nossa família não tá tendo o nome sujo. Se ele estiver falando verdade,
Não é ele que está sujando, ele está só expondo uma realidade aqui de dentro. Quem está sujando somos nós. Quem está sujando o nome da igreja é a igreja. Os lá de fora, se eles estão fazendo piada com coisa que a gente está fazendo de errado, a culpa é nossa e não deles. Nós estamos sendo motivo de piada porque nós estamos errando. Não, eles não estão fazendo piada falando coisas erradas da gente. Eles estão fazendo piada falando sobre o nosso ódio. E é verdade, o nosso ódio é real. A gente tem odiado as pessoas do mundo. A gente tem cobrado deles uma moralidade cristã que nem nós temos. Só que quando são pessoas de dentro da igreja, a gente passa a mão na cabeça dizendo assim: pelo menos ele está tentando. Esse aqui, ele disse que é cristão, então tá tudo bem. E é bem pelo contrário. Se a pessoa diz que, se a pessoa carrega com ela a profissão de fé em Cristo, ela tem que honrar Cristo. Se a pessoa não carrega, a gente não tem como cobrar dela, né? A gente tem que mudar nosso jeito de pensar e de agir com as pessoas. A gente não pode ficar cobrando gente que não... É que às vezes a gente diz assim, ó, nós amamos temos que odiar o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Na Bíblia está escrito assim, ó, que Deus tem ira contra os filhos da desobediência. Então, se nós estamos vivendo sob desobediência, infelizmente eu vou dizer para ti, Deus não te ama. Deus tem ira sobre ti. Então, assim, que nós temos que mudar os nossos pensamentos. Nós sabemos que Deus, ontem nós falamos a respeito disso, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho dele, mas se nós não obedecermos os mandamentos de Deus, se nós não andarmos conforme os mandamentos de Deus, nós não seremos salvos. Deus não entra pecado no céu. E Cristo não coloca o sangue dele sobre pecadores que pecam espontaneamente ou deliberadamente, ou pior ainda, ainda maquinam para fazer um mal para as pessoas. Não, Deus não tem misericórdia dessas pessoas. Deus tem misericórdia daqueles ao qual erram, como eu estava falando aqui. Nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erro, e no momento que nós erramos, nós temos que ser rápidos em nos retratar com a pessoa, em nos reconciliar com a pessoa, em pedir perdão para a pessoa, para não chegarmos no dia diante do tribunal e sermos julgados e sermos condenados e termos que pagar a multa. Então nós temos que agir, como é que eu posso dizer, urgentemente. Nós temos que agir desesperadamente, sabe? Agir prontamente contra tudo isso e mudar os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar um só instante em aberto, mas de imediato nós temos que nos voltar. Eu não estou dizendo para ti agora, eu tenho tal coisa que eu tenho contra o irmão de tal, eu preciso sair daqui agora da minha casa e ir correndo na casa dele. Não é isso que eu estou falando para ti. Mas reconheça o teu erro. Vá, entra agora no teu quarto e peça para Deus: Senhor, eu reconheci, eu fiz tal e tal coisa errada por fulano de tal, eu quero te pedir perdão aqui diante de ti, que eu estou errado e eu quero mudar. E na primeira oportunidade que tu tiver, vai e conversa com essa pessoa, pede perdão para essa pessoa, para que tu não seja condenado pelo tribunal de Cristo, mas que tu chega no tribunal de Cristo aberto, feliz da vida, para receber somente não condenação. É isso. Sobre o Deus é um pecado e não um pecador, eu demorei para comentar porque eu estava procurando o versículo aqui, né? Que tu leu ali, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é bem assim, porque Deus ama quem ama Cristo, porque quem ama Cristo tem o sangue de Cristo, né? E aí Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então... Voltou agora. Deu uma travadinha, mas estamos aí de volta. Em João 14, no versículo 21, Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Deus ama o pecador, que é o pecador que ama Cristo, guarda os mandamentos, crê nos mandamentos, porque daí a gente vai ter o sangue do Cordeiro derramado sobre a gente, né? Então... nós somos pecadores, mas regenerados por Cristo, ou seja, nós andamos conforme Cristo. Amém. Fala, né?
o pastor Valdali comentou Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso, se nós não buscarmos pastor Valdali, exato, se nós não buscarmos a santificação, nós não veremos a Deus. Então, se tu disser para mim assim, Deus ama o pecador? Não, Ele não ama o pecador. Ele ama aquele que busca a santidade. Não é aquele que é santo, porque nós somos seres humanos passíveis de erro. Então Ele não ama o pecador, Ele ama aqueles ao qual buscam a santidade. Por isso que eu digo, nós somos seres humanos passíveis de erro e talvez nós tenhamos muitas questões que estejam pendentes. Então nós temos que correr e buscar acertar essas questões. Nós temos que pensar em nós mesmos, sabe? Agora vamos ser bem egoístas aqui agora. Eu tenho que pensar em mim mesmo. Se eu morrer hoje, eu estou... Cara, eu estou frito, eu preciso ligeiro ir acertar tudo que eu tenho de pendente com as outras pessoas para transformar a minha vida. É isso, eu tenho que buscar estar na presença de Deus verdadeiramente. Eu sei que Deus é juiz, eu sei que Deus é justificador, eu sei que Ele que o cetro da autoridade dele é sobre o tribunal, sobre toda a terra, sabe? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos entrar de imediato em acordo com Deus. Nós devemos entrar de imediato em acordo com as pessoas a qual nós estamos, que temos alguma dívida com elas. Nós temos que buscar a Cristo, que de verdade Ele é o caminho. Ou seja, nós temos que nos acertar o mais rápido possível com as pessoas. Nós temos que dar a devida atenção a todas essas pessoas. Nós temos que corrigir prontamente a situação como Cristo recomenda. Como Cristo recomenda. Eu estou dando uma corrida porque já passamos da hora. Ou seja, se nós deixarmos o mundo amanhã, nós não podemos chegar diante do tribunal e de Cristo em situação embaraçosa. Nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus. Eu devo enfrentar e reconhecer o pecado e mudar ele de modo absoluto. Ninguém chega na presença de Deus de maneira impoluta, ou seja, com qualquer tipo de poluição na nossa vida, nós não podemos ter isso. Nós temos que acabar com a autodefesa, nós temos que acabar com a justificação, porque muitas vezes nós justificamos. Eu faço isso porque isso, eu faço aquilo porque aquilo. Sabe, quando eu tinha 18 anos e eu estava no exército, uma vez eu faltei e eu expliquei pro sargento, disse assim: eu não vim ontem porque isso, aquilo e aquele outro. E o sargento disse para mim: o que tu me falou explica por que tu veio, mas não justifica. Então assim, a justificação só vem por Cristo. Então para de justificar que tu está fazendo isso ou aquilo porque isso ou aquilo. Não, simplesmente reconhece o teu erro, reconhece as tuas dificuldades e muda, sabe? Chega diante de Deus sem reserva nenhuma e diz para Deus: Senhor, eu sou errado, eu tenho feito isso e isso errado na minha vida. Então se houver qualquer tipo de coisa que eu possa fazer de verdade, eu preciso providenciar que isso aconteça de imediato. Eu preciso me humilhar diante de Deus e diante das pessoas. Eu preciso deixar a minha razão de lado para ter a vida eterna. Eu preciso fazer tudo o que é possível para um intuito de remover de dentro de mim as barreiras e os obstáculos que podem me levar para um inferno. Então, para a gente concluir esse bloco, assim, o não matarás, ele não é simplesmente literal. Se a gente nutrir ira contra alguém no nosso coração, nós estamos fazendo alguma coisa contra essas pessoas. Não quando a gente trata alguém com desprezo, a gente está matando a pessoa. Quando a gente fala mal da pessoa, nós estamos matando as pessoas. Quando nós estamos falando palavras abusivas para as pessoas, nós estamos matando essas pessoas. Além disso,
Se houver alguma dificuldade entre eu ou alguém, eu tenho que me reconciliar o mais rápido possível, porque se eu não me reconciliar, eu posso chegar diante ao tribunal de Cristo. E para encerrar, eu quero que o Leonel leia para nós um pedaço do Sermão da Montanha que fala lá em Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. Tá, Mateus 7. Mateus 7, do 24 ao 27. Desculpa que eu disparei aqui agora a falar, é porque já é 9:10. Tá. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, eu falei para vocês, se vocês quiserem ouvir, ouçam. Aquele que tem ouvido, ouça o que o anjo diz à igreja. Então, ouçam. Se nós continuarmos andando da forma que nós estamos andando, tomara que vocês tenham, que tudo que eu falei aqui vocês estejam cumprindo, que nós não estamos falando mal de ninguém, e se nós, lá no 21 que diz o não matarás, é muito mais profundo. Nós levamos três cultos de ensino para falar a respeito desses versículos. Por quê? Porque eles são muito importantes para a vida da gente. Que Deus possa transformar a nossa vida de verdade e que nós possamos andar nos caminhos dele todos os dias de nossa vida. Eu vou pedir para o Leonel fazer uma oração de novo para nós encerrar. Eu só vou... Tem algum comentário? Lê antes. Tem um comentário do Valdali que eu perdi aqui, mas espera aí, eu vou achar. Aqui. Oremos uns pelos outros para que todos nós possamos estar aptos a receber a nossa salvação. Amém. Amém. Nós temos que estar assim, um caminhando junto com o outro. A palavra de Deus diz para nós: suportai-vos uns aos outros. Não é suportar no sentido de o cara é chato, eu tenho que suportar ele. Não, é suportar no sentido de dar suporte. Se tu está necessitando, eu estou aqui para te ajudar. Se eu estiver necessitando, vem aqui e me ajuda. Faz a oração então. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, Pai. Te agradecer pela tua misericórdia que tem se renovado a cada dia. Que tu nos dê esse pensamento que tu me passou através do Douglas Gonçalves hoje de manhã, que nós devemos ficar chocados quando nós percebemos que nós estamos vivos só pela tua misericórdia. Amém. Porque nós somos dignos da tua ira, Pai. Que a tua misericórdia continue se renovando e que tu continue nos abraçando e nos dando forças para seguir buscando teus caminhos, Pai. Nós sabemos que nós vamos errar muito e tropeçar muito ainda, mas nós sabemos também que a nossa guerra já foi vencida por ti na cruz. Amém. E eu quero te agradecer muito por isso, pela tua misericórdia, por essa comunhão que nos faz crescer uns com os outros e que nós possamos não perder isso. Como não perdemos por causa dessa pandemia, que nós possamos não perder quando ela terminar também. Que nós possamos continuar presencialmente e também pela internet, acrescentando na vida uns dos outros, Pai. Acrescentando na comunhão, na oração, no jejum e na leitura da palavra principalmente. Que Tu seja o nosso foco, que Tu seja o objetivo em comum de todos nós. E que nós possamos Te atingir com louvor, para que o Teu nome seja glorificado, não o nosso. É isso que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Quero agradecer todo mundo que esteve junto conosco e que tiveram do início ao fim, alguém que passou por aqui. Quero lembrar vocês que amanhã às 8 horas da noite nós vamos ter a live do pessoal do louvor. O pessoal do louvor vai falar um pouquinho, onde nós falamos a respeito do louvor, amanhã vai ser falado também a respeito do louvor, e a banda vai estar ali na igreja. Algumas pessoas da banda vão fazer um louvorzinho. Então amanhã vai começar às 7h30 da noite. A live vai começar às 7h30, aí das 7h30 até às 8 nós vamos fazer um louvor. Você é nosso convidado. Quinta-feira nós temos bate-papo com os pastores. Quinta-feira nós vamos ter bate-papos com os jovens. Sábado bate-papo com os casais. Domingo novamente bate-papo com os pastores. Segunda-feira ainda não conseguimos saber o que vai fazer. Se não tiver alguma outra coisa, vai ser o Salmo 119 de novo. Terça-feira nós vamos ter novamente o Sermão do Monte,
E na quarta-feira que vem nós vamos ter uma palestra sobre marketing digital. Então é muito interessante que todos vocês participem. Que Deus abençoe todos vocês. Foi um privilégio ter estado com vocês. Amém? Fiquem na paz e até amanhã. Amém. Amém.